Fala pessoal, tô meio sumido já há um tempo já do YouTube, tá? Me desculpem, mas a gente não parou o serviço, tá? A gente continua trabalhando aí. Vocês podem ver ali atrás ali, dá pra ver, a gente tá com bastante equipamento, tá? Muito lotado. E ignorem essa cara aqui, acabei de acordar. E resolvi vir mais cedo pra gravar esse vídeo pra ter uma qualidade melhor de áudio, tá? Porque aqui a avenida é bem movimentada, então acaba atrapalhando nos vídeos, tá? Vamos lá. Hoje eu vou fazer a troca de socket dessa placa-mãe, tá? É uma Z590 no Wi-Fi e vou explicar sobre todo esse processo de troca de socket, tá? Não é um serviço fácil, não é um serviço barato, tá? É um serviço que eu menos gosto de fazer por conta das... Nem é questão da complexidade, é porque é um serviço bem chato mesmo. Em si, tirar e soldar um socket novo é fácil, tá bom? O problema são as variáveis. Quanto maior a placa-mãe, maior é a chance de empenamento. Quanto mais usada a placa foi, maior é a chance de empenamento. Se a placa empena, o serviço não dá certo, tá? Eu passei para o cliente todos os riscos desse processo, ele está ciente. Essa placa ela veio com alguns pinos tortos. Eu vou tentar botar no microscópio aqui para vocês verem. Veio com bastante pinos tortos e quebrados, tá? Eu vou mudar aqui para o microscópio. Vamos lá. Tá meio ruim de ver aí, mas dá pra ver pela sombra, né? Que tem bastante tortos e bastante quebrados, tá? Aqui teve alguns pontos, eu vou até colocar as fotos aí. Eu já cataloguei todos que estão quebrados. Se fosse menos pinos, a gente poderia tentar fazer o reparo sem fazer a substituição do socket, tá? Mas como são muitos pinos, complica um pouco, tá bom? Dependendo dos pinos tortos, a gente consegue, dependendo da quantidade, né, de pinos tortos ou quebrados, a gente consegue fazer o reparo sem fazer a substituição, que é o mais prático a se fazer. É o mais trabalhoso, porém é o mais prático a se fazer, tá? E a gente vendo aqui por cima, essa câmera aqui dá pra ver ó, as sombras, né? Como fica, tipo, ele não fica todo igual. Principalmente aqui nessa parte, tá vendo? São todos os pinos que estão com as pontas quebradas, tá? E vamos lá. A troca de socket, ela é complicada porque a placa ela é muito grande. A gente, para tirar esse socket, a gente precisa de calor. E calor e placa grande acaba empenando. Fora que a própria placa ela acaba empenando com o uso do processador, tá? Se colocando o processador aqui fechando, aí ele já cria uma pressão. Aí você vem com o cooler, força essa região acaba empenando, tá? Essa região que vai o processador, normalmente, ó, a placa não é tão velha, tá? Uma placa nova, você já vê que ela tá empenada. Então, assim, a gente jogando mais calor aqui, ela vai empenar mais. Se ela empenar muito, o socket novo, ele não consegue fechar o contato com os pads, tá? Fica pads faltando, que sem ter contato. E nisso acaba não dando certo o serviço de troca de socket, tá? Eu vejo o pessoal fazendo no YouTube aí também. É um serviço bem chato, bem complicado por conta disso, tá? É o que a gente faz de tudo para evitar. O que é evitar? Eu tirei ela da estufa hoje. Ela tá quente ainda, tá 30 e... Tá fria já, né? Mas 30 e poucos graus, tá? 33 graus. Porém, ela ficou na estufa por 48 horas, na faixa de 70 a 80 graus, para tirar toda a umidade, para quando a gente aquecer ela, evitar dela empenar mais, tá bom? Mas é algo que é inevitável, acontece. A PCB é muito fina, a PCB tem poucas trilhas internas, diferente de uma placa de vídeo, tá? Maior, então a chance de empenamento é real, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é preparar esse socket aqui, tá? Para aumentar a chance de sucesso, vou pôr no microscópio aqui para vocês verem. Tá? Opa, aí, afastar mais. Aí.
Para aumentar a chance de sucesso, a gente vê que o soquete ele tem essas ondulações aqui, ó. Para ver aqui, né? Lateral. Eu passo uma lixa aqui para tirar todo esse excesso aqui, ó. Para assim o socket ter um pouco de flexibilidade. Então, se um lado tiver um pouco empenado, ele consegue se assentar. Isso aqui não impede ele ficar mais baixo de um lado e mais alto do outro, tá? Tem uma bolinha querendo sair daqui já, ó. Bom, eu só vou ter esse daqui, então eu não posso errar. É isso aí, vou tentar fazer sem errar, beleza? Vou pegar a retífica. Pronto. Consegui limpar o soquete sem nenhum pad, tá? Nenhum terminal. E agora ele fica assim, ó. Ele fica sem nenhuma borda. No microscópio. Ó. Ele fica assim, sem nenhuma borda. Então aqui, caso a placa empene um pouco, tá? Ele ainda consegue se assentar. Agora, se a placa estiver muito empinada, ou empenar muito durante o processo, aí não tem jeito, tá? Porque nem todos os pads vão ter contato, porque ele precisa de uma superfície plana. E como a placa ela já tem a tendência a empenar, quando a gente aquece ela, que a gente tem que aquecer ela a 250 graus, ela, tudo que a gente aquece, né, ele se dilata, então ele empena, tá bom? Bom, agora eu vou isolar os capacitores. Aqui a fita. Bom, e aqui já não tem muito segredo. Agora a gente vou preparar ela ali na máquina de solda BGA. A gente vai tacar fluxo aqui. Vou posicionar ela lá. Eu vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar, tá? Agora eu vou gravar pelo celular, então eu vou posicionar ela e depois eu mostro pra vocês como que vai ficar. Bom, pessoal, aqui já não é muito segredo. A máquina já é configurada. Eu só fiz umas alterações aqui na temperatura de base. Para a placa de vídeo, como a PCB é mais grossa, né, e ela tem mais linhas internas, mais camadas, a gente costuma aquecer um pouco mais a temperatura inferior, tá, do que a superior. Nesse caso aqui, eu deixei a mesma temperatura praticamente em cima e embaixo, porque é uma PCB mais fina, tá? A gente tem que, inclusive, espera aí, pronto. Aqui, agora que ela chegou na temperatura, eu vou segurar um tempo, tá? Para essa temperatura de início penetrar na placa, para assim ela não ter tanta diferença de temperatura, tá? Não aquecer muito aqui de uma vez, enquanto aqui tiver frio, beleza? Eu liguei as resistências laterais, tá? Acabei de ligar porque é uma placa maior, então eu preciso que essa região fique mais quente, tá? E essas resistências né, que estão em volta, elas demoram mais para aquecer, porque ela só tá ali ligada, tá? Então a gente vê que ela tá ligando ainda, ó, tá chegando na temperatura 200 graus, enquanto os bocais, né, estão a 100 graus. Os bocais eles conseguem
tem uma eficiência energética maior, porque ele tem um vento soprando ali pela resistência. Então ele transmite mais calor, mais fácil, tá? Consegue ver no socket, ó. O reflexo dá pra ver melhor os pinos tortos, tá? Então assim, pelo bocal, o calor ele se transmite mais fácil para a placa, tá? Agora aqui pela resistência inferior, eu costumo deixar elas ligadas um tempo para ela mandar esse calor para aquecer a placa, tá? Para assim a gente evitar ainda mais o empenamento. Embaixo a gente usa uns suportes para segurar ali, ó, em volta a parte em volta ali do processador. Beleza? Tem até um pininho ali, ó, acho que eu vou levantar ele. Ali, ó, cadê? Tem um pininho ali dentro ali que eu vou colocar ele lá. Ele tá posicionado ali, ó. É só para ele apoiar É só para ele apoiar ali, ó, para evitar daquela ponta ali que é bem onde fica o soquete, tá? Empenar muito para baixo. E é isso. Aqui a gente trava ela, tá? A gente não força ela para ela não fazer um efeito sanfona nela, para travar aqui e empurrar a parte de baixo ou a parte de cima para cima, tá? É só para segurar ela mesmo, tá bom? Então ela fica totalmente travada e ainda assim corre o risco de empenar, tá, pessoal? Então eu vou deixar ela aqui uns 5 minutos, tá? Aqui ainda a temperatura da resistência inferior dos bocais, tá? Vou deixar ela aquecer aí por uns 5 minutos, depois eu dou continuidade, beleza? Agora que a placa meio que estabilizou na temperatura de início, tá? A gente vê que aqui daqui pra cá, onde pega a resistência, tá a 100 graus, toda a placa, toda a PCB, ó. A gente dá segmento, tá? Essa rampa aqui é que eu uso pra tudo, tá, pessoal? Eu só divido, tipo, pra tal coisa eu uso até aqui, pra tal coisa até aqui, beleza? E eu acredito que vai soltar entre a sexta e a sétima rampa, tá? Vai soltar por aqui esse socket. Mas é isso aí. Agora deixar ela seguir. Na hora que estiver soltando, eu tento gravar aí pra vocês. Já tomei posse de uma pinça bem resistente, tá? Para conseguir puxar ali. O que acontece também quando for tirar o socket, se a placa já começar a empenar, ela já quebra ali os pads, tá? Da placa mãe, tá bom? Então se tira o socket, já vai sair tudo cagado, beleza? Mas vamos aí fazer o possível para tirar nas perfeitas condições, tá bom? Bom, já estamos chegando nos momentos finais. Nas minhas configurações já é a penúltima rampa. E aqui ainda não soltou. Opa, soltou já. Soltou. Agora eu não vou conseguir gravar eu tirando, mas eu vou tirar e já gravar. Pronto. Tirei. Saiu perfeito, ó. Ó, saiu perfeito. Aqui, ó. Ó, dá pra ver ali os pinos tortos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, saiu perfeito. A placa não empenou. A gente percebe que ela não empenou, tá? E é isso. Aqui eu já apertei para esfriar. Ela vai resfriar a placa. Eu nem vou tirar ela daqui. Eu vou fazer a limpeza aqui mesmo. Colocar o ferro de solda aqui. E eu vou mostrar aqui, tá? Que o pessoal fica mandando mensagem, pessoal. Tirando dúvida, questão de reparo ou do equipamento que eu uso e tal. Eu não atendo o WhatsApp, tá, pessoal? Quem faz o atendimento é minha esposa, a Jade. Ela que responde. Então o pessoal às vezes manda umas dúvidas aí que eu não consigo responder, tá? Não sou eu que vou auxiliar em reparo, também eu não consigo auxiliar, tá? Porque não sou eu que faço atendimento. A demanda aqui é muito alta. Eu fico aqui, ó, nos equipamentos, tá? Aqui somente eu faço reparo. Eu tenho um auxiliar, mas só eu que faço reparo. E 90% do que vem pra loja é reparo, tá? Então minha esposa não consegue auxiliar com dúvida a questão a isso, tá? Vou mostrar pra vocês as rampas que eu uso, ó.
Eu uso isso aqui, pessoal, para tirar tudo, tá? Até processador de 3080, 3090, tá? A única coisa que eu mudei para tirar esse daqui foi as temperaturas da base inferior. Como a placa de vídeo a PCB é mais grossa, eu costumo jogar mais calor na parte de baixo, tá? A média que eu uso é de 20 graus acima no bocal inferior, tá bom? Aqui é a temperatura superior, temperatura do bocal inferior, temperatura da base. A base não aquece mais que isso, tá? Aqui é tempo. E é isso. Temperatura inferior, superior, inferior e base. E aqui é o tempo, tá bom? Segundos. 1 minuto, temperatura inicial. 100 graus, 100 graus, 200 graus na base. Aqui eu costumo, dependendo da placa de vídeo, eu seguro um pouco aqui, ou da placa mãe, eu seguro um pouco essa primeira rampa, tá? Até a placa aquecer por igual, depois eu sigo, beleza? E antes disso aqui, antes de vir pra cá, pensar em vir pra cá, é pelo menos 24 horas, tá? Pra placa de vídeo. Normalmente a placa de vídeo eu deixo 24 horas no mínimo, tá, pessoal? Pra fazer o serviço de rebalho, pra evitar que a umidade danifique a placa ou o processador. Se esse processador tiver com umidade, você aquecer ele a ponto da solda beijar embaixo, entrar em fusão, ele pode explodir, tá? Ele pode estourar por conta da umidade que ele absorve, beleza? Então, todo serviço de BGA, estufa, tá? Se você tá começando, não tem uma estufa dessa, pega uma caixa de papelão igual aquela ali que tá minha impressora 3D, coloca aquelas lâmpadas antigas, tá? Um termostato e controla a temperatura, 70, 80 graus, 24 horas no mínimo, beleza, pessoal? Agora vou limpar aqui e posicionar o soquete novo. Soquete limpo. Consegue ver aí, ó, todos os terminais. Todos os terminais lugares. E aqui, pessoal, é um serviço que eu não gosto de fazer esses de socket, porque assim, vamos lá, o que acontece quando o socket vem totalmente danificado, tá? Tipo, esse não era o caso. Esse tipo, tinha os pinos tortos, eu desentortei os pinos e consegui fazer a máquina funcionar, testar ela funcionou somente nesse slot de memória, mas a maioria dos casos que vem de socket, o socket vem totalmente danificado. E mesmo nesse caso aqui que tinha poucos assim, né? O que eu consegui, né, desentortar, tinha pinos que entrou em contato um com o outro. Dependendo do dano que tiver no socket, que ele tiver em curto, ele acaba danificando a PCH. Porém, quando a máquina chega, não tem como identificar isso, porque se o cliente entortou os pinos e ligou a máquina, já era, pode ter queimado. Mas aí os clientes chegam, não, a máquina funcionava perfeitamente, aí só entortou o soquete. Mas até ele perceber que entortou o soquete, ele já ficou tentando ligar a máquina várias vezes, tá? Então, às vezes chega, faz tudo perfeito, troca, fica lindo, fala, meu, vai funcionar. Não funciona, porque o PCH foi danificado nessa quando danificou aqui, né, o cliente liga, danificou o PCH, beleza? Então são casos e casos, tá? E é isso. Ficou bem, não empinou, tá? A gente consegue ver aqui que ela não empinou, ó. Tá bem reta, tá? E aplicar fluxo agora. A gravação tá ficando meio mais ou menos do meu celular, porque é ruim de fazer esse serviço, tá? Tem que se concentrar bastante, eu não consigo fazer com o celular e segurar o celular e se concentrar aqui ao mesmo tempo, beleza, pessoal? Mas é isso, ó. Fluxo passado. A gente vai tirar a tampinha dele. Já posicionei. Bom, pessoal, já posicionei aqui, ó. Ele tem um lado certo, tá? Não é de qualquer lado. Aqui na ponta tem a setinha. Pra ver aqui, ó, tem uma setinha no soquete, tá? A pontinha dele quebrada ali. É isso. Tá bem firme, ó. A gente trava aqui, a gente força ele, vê que ele não corre, tá? Agora é só rezar, né? Não tem o que fazer não, só rezar agora. Posicionada.
Agora é o mesmo processo que a gente fez a primeira vez. Eu vou deixar ela estabilizar aqui na primeira rampa, deixar um tempo ligado, uns 5 minutos. Depois que ela ficar ligada, a gente dá pausa, né? Depois segue. Aqui foi toda a solda que tirou, solda antiga, tá? Isso aí. Aqui pela lateral é ruim de ver com a câmera, mas a gente consegue pegar a altura. A gente consegue ver a altura do soquete ali, tá? Quando entrar em fusão, ele vai assentar e a gente vai conseguir visualizar por aqui. Beleza? Aqui, ó, pausado. A temperatura aqui tá subindo ainda, tá vendo? Tá 100 graus, aqui tá subindo ainda. Aqui, pega aqui, ó. Tá frio, tá vendo? Tá frio. Vamos deixar ela esquentar aí um tempo, beleza? Então, ele chegou aqui na última ainda, ó. Foi o tempo de eu dar um toque, tá? A gente vê ali que tá bem baixo, ó. O importante é ficar assim nos 4 pontos, bem baixo. Tá vendo que o soquete tá encostado, bem baixo. Agora, esperar ela esfriar. E a gente vai fazer um teste ali com um aparelho que eu comprei para verificar a comunicação da linha das memórias com o processador, beleza? Isso aí, ó. Bom, pessoal, a placa tá aqui já. Tiramos lá da solda, né? E a gente percebe, ficou top. Ó, não empenou, tá? Tipo, ela tem um empenamento que ela já tinha, né? Essa parte aqui. Mas a gente vê que a placa não tá com um empenamento agressivo, né? Tá bem reto, ó. E agora eu comprei esse teste aqui, chegou essa semana, tá? Inclusive foi a primeira placa que eu testei, foi com ela. E a gente verifica pelos LEDs a comunicação das memórias com o processador, tá? Eu já limpei aqui em volta, até com um pouco de álcool aqui. Bom, a gente vai colocar o processador. E aqui, vou começar por essa primeira aqui que já funcionava, tá? Bom, a gente tem... Vou tentar contar aqui com vocês, tá? Mas vamos lá, são 1, 2, 3 LEDs que não acendem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LEDs que não acendem. Nem todos os LEDs acendem, porque nem todas as placas têm as mesmas linhas de comunicação, tá? A maioria é igual, mas algumas têm 1 ou 2 pinos a mais. E agora eu vou testar essa primeira, pra ver como é que ela tá. Bom, aparentemente são os mesmos LEDs que não acendem, tá? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui são 9. Vamos ver essa. É meio ruim de tirar. 9. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. 9 também. Agora na primeira. Ele é para, eu acredito que o uso dele seja para comparar mesmo. Com os slots da placa. Tipo, esse funciona, então eu vou usar esse como base com os outros que não funcionam, tá? E aqui parece que todos estão iguais, tá? Bom, agora testar, né? Eu vou montar ela. Vou colocar pelo menos o dissipador do PCH pra gente testar. É isso. Agora a gente vai montar ela ali e testar, beleza?
Posicionada. Coloquei um speaker. Agora é hora da verdade. Já coloquei num slot que não funcionava. Vamos ver se ela vai funcionando. Bom, a placa ligou. Esse monitor aqui tá ligado. Tá ligado aqui, ó. O processador tá aquecendo. Ó. Será? Eu acho que não. Eu acredito que é um erro de memória, hein? Vamos mudar o slot ali pra confirmar. Vou colocar agora no primeiro, que é o que funcionava antes. Bom, pessoal, para finalizar, tá aí a placa-mãe já passou nos testes, né? A gente vai liberar ela pro cliente. Tá subindo todos os slots de memória. Antes ela só reconhecia esse daqui, tá? Tô testando esses três, porque eu só tô com 3 memórias, mas já testei invertendo, coloquei no outra de 8 GB aqui e subiu todas, beleza? Essa aqui é uma placa de vídeo que tá em teste também. E é isso aí. Troca do socket, tá? Foi feita com sucesso. E é isso.